Então, nós vamos dar início agora, nesse restante de tarde, ao estudo sobre o tema dos 144 mil. Então, nós vamos iniciar falando sobre os 144 mil e a perfeição cristã. E a primeira coisa que eu quero ver com vocês é Apocalipse, capítulo 14. Abram em Apocalipse 14, que aqui no Apocalipse aparecem por duas vezes os 144 mil, a descrição deles. Uma em Apocalipse capítulo 7 e a outra em Apocalipse capítulo 14. E aí nós podemos ler o verso 1, o verso 4 e o verso 5. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Agora, verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Esse verso 5 é o verso que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós poderíamos falar sobre outras características que nós lemos aqui agora, mas eu quero chamar a atenção para o verso 5, porque o verso 5, quando João fala dos 144 mil, ele está, na verdade, fazendo referência ao texto que se encontra lá em Sofonias, capítulo 3, verso 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Qual a semelhança que vocês perceberam daqui de Sofonias 3,13 com Apocalipse 14, verso 5? Fala da língua, da boca, né? Que não profere mentira, não há língua enganosa. Só que lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 5, fala que os 144 mil são irrepreensíveis. Só que aqui, em Sofonias, ele disse que o remanescente de Israel não cometerá iniquidade. E bastaria esse texto bíblico para acabar com essa discussão, esse conflito, essa polêmica que existe sobre a pergunta se é possível viver sem pecado. Porque o texto bíblico, a palavra de Deus simples, clara, está dizendo que o remanescente de Israel não cometerá iniquidade. E o que é iniquidade? Pecado, transgressão não. O problema é que nós não aceitamos a palavra, nós somos incrédulos. Nós olhamos para isso daqui e falamos, não, isso não é possível. Porque a gente olha para nós, a gente olha para as pessoas, olha para o mundo. E a gente precisa criar uma outra teologia para explicar o que a Bíblia diz claramente. Então, queridos, aqui encerraria toda a discussão. Porque aqui diz que não cometerá iniquidade o remanescente. E que na sua boca não se achará língua enganosa. Antes de comentar sobre a língua enganosa e o não cometer iniquidade, eu quero que vocês me ajudem a responder essa pergunta aqui. Peco porque sou pecador ou sou pecador porque peco? Qual seria a resposta correta? Olha o que diz o livro Mensagens aos Jovens. Diz assim: nenhum homem pode ser forçado a transgredir. É preciso primeiro obter seu próprio consentimento. Ou seja, uma escolha, um consentimento. Porque nós não podemos, nenhum homem pode ser forçado a transgredir. A pessoa tem de propor-se a praticar o ato pecaminoso, antes de a paixão poder dominar a razão ou a iniquidade triunfar sobre a consciência. A tentação, por forte que seja, nunca é desculpa para o pecado. E por aí vai. Então, o pecado é uma escolha nossa. E em cada pecado que nós cometemos, há por trás um princípio, que é a desconfiança do caráter de Deus. A desconfiança de que Deus realmente ele é amor. Se você parar para observar, cada vez que nós cometemos um pecado, escolhemos pecar, é porque nós desconfiamos de quem é Deus, do que Ele diz, das suas promessas. Porque se fosse o contrário, se nós tivéssemos confiado
crido, nós não teríamos transgredido. Foi assim com os nossos primeiros pais, eles tinham a natureza perfeita. Por que Eva foi enganada e Adão consentiu com a transgressão? Porque desconfiaram que Deus tinha uma solução para aquele problema. Adão, conscientemente, desconfiou que Deus teria uma solução caso ele não consentisse com o pecado de Eva. Mas ele duvidou da mão de Deus. E ele então consentiu com o pecado de Eva. E veio todo o infortúnio sobre a raça humana. Então percebam que é uma escolha o pecado. E aí existem dois evangelhos. Um evangelho, que é o evangelho que nós vamos chamar de número 1, que é o evangelho popular, que fala que o pecado é por natureza. Fala que Cristo também tomou uma natureza não caída. Porque se o pecado é por natureza, e Cristo assumiu nossa natureza, ele não poderia fazer isso. Porque seria pecado. Então, na visão desse evangelho, a vitória sobre o pecado, ela só é possível quando? Quando Cristo vier. Porque quando ele vier, o que ele vai fazer? Ele vai transformar o nosso corpo na glorificação. E aí sim é possível ter vitória sobre o pecado, porque o pecado era a natureza. Nesse outro evangelho, que é o evangelho bíblico, o pecado ele é por escolha. Cristo tomou uma natureza decaída. Uma natureza caída como a nossa. E é possível vitória sobre o pecado quando? Hoje. E as pessoas confundem a questão do caráter e da natureza. A natureza nós herdamos. E o caráter nós desenvolvemos. Nós não herdamos um caráter nobre, um caráter perfeito. Então nós herdamos a natureza pecaminosa, mas o caráter ele precisa ser desenvolvido. A natureza ela só será transformada onde? Na glorificação. E o caráter ele pode ser transformado quando? Hoje, por meio da justificação, por meio da santificação. A natureza ela não depende de escolha. E aqui entra a questão das tendências herdadas. Talvez você tenha um pai ou um avô que ele era alcoólatra ou mulherengo. E talvez você nascendo de uma família assim, você herda, tem uma tendência mais forte para isso. E você não escolheu nascer naquela família ou naquela outra família. Naquela família que era totalmente desestruturada, conflitos familiares, ou na família que era mais bem ordenada. Você não escolheu isso. Então a natureza não depende da nossa escolha. Só que o caráter ele depende da nossa escolha. Porque nós escolhemos para onde que nós vamos. Cada dia estamos fazendo escolhas. Então nós chegamos a algumas conclusões. Se pecamos por natureza, estamos sempre o quê? Pecando involuntariamente. Mesmo quando estou sujeitando-me a Deus e resistindo ao diabo, estou o quê? Transgredindo. Eu cheguei a escutar de um teólogo que ele disse assim, que quando uma mãe, ela concebe e dá à luz, ela dá à luz ao pecado. Ela dá à luz ao pecado. E um outro disse assim, que quando nós vemos uma pessoa andando por ali, nós vemos o pecado ambulante. O pecado andando. Desmond Ford, que foi um pastor adventista na Austrália, ele disse que no desejo pecaminoso ou no desejo de algo já é pecado. O desejo já é pecado. Mas não precisa esperar você pecar, né, consumar em pensamento ou na ação. Mas ele falava que só se você desejar, por exemplo, você está lá na mesa comendo, aí surge a tentação de comer mais. Porque comer em excesso é glutonaria e é pecado? Sim ou não? Surgiu a tentação de comer mais. No desejo de comer mais, você já pecou? Quando que você peca? Quando você vai comer mais. Aí você caiu na tentação. E a sua consciência vai te dizer, o Espírito Santo vai falar com você. Então, ele ensinava que no desejo já havia o quê? Pecado. Por quê? Porque a nossa natureza é pecado. Nós somos pecado. Então você pecaria involuntariamente. Se o pecado é um estado de ser e não uma escolha,
Estou pecando mesmo quando estou crucificado com Cristo. Então, só existiriam duas opções se nós crescemos nesse evangelho. A primeira opção seria: eu vou continuar pecando até quando? Até Jesus voltar. Ou Deus vai transformar a minha natureza decaída antes da vinda de seu Filho. Só que essa segunda opção é um erro que já aconteceu na nossa igreja. Que é o quê? A carne santa, que foi levantada em Indiana. Inclusive é interessante que o presidente da associação concordava com o que estava sendo feito ali nas campais indianas, dizendo que você passaria pela experiência do Getsemane como Jesus e a partir dali você sairia com a carne santa. E tudo que você fizesse não era mais pecado. Só que isso é carne santa. E há livros na nossa igreja que falam que isso que é o perfeccionismo. Dizer que possui carne santa. Mas em nenhum momento nós dizemos que possuímos carne santa. Que isso fique claro. Pelo contrário, nós vamos levar essa natureza pecaminosa até a volta de Jesus. Então o que acontece é que a carne é pecaminosa, mas nós podemos ter a mente de Cristo. E a mente sujeita o corpo. Ellen White diz que o corpo deve ser servo da mente e não a mente serva do corpo. E é isso que a graça e o Evangelho se propõem a fazer. Então, nenhuma dessas duas opções estariam corretas na visão desse Evangelho que nós vimos no número 1. Vejam José. Se nós compreendêssemos o Evangelho dessa maneira, que ter a natureza pecaminosa é pecado, o que aconteceu com José? José, deixou a sua roupa na mão dela. De quem que é ela aqui? A esposa de Faraó. E fugiu e saiu para fora. Se eu crer que ter natureza pecaminosa é pecado, e que eu peco involuntariamente porque eu tenho essa natureza e vou estar com ela até Jesus voltar, então José, ele estava pecando quando fugiu da presença dela. Então, o sumo sacerdote, ele estava pecando quando entrava no santuário no dia da expiação? Ou será que Daniel estava pecando quando propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei? Não. Paulo e Silas estavam pecando quando oravam e cantavam hinos a Deus no cárcere? Pedro estava pecando no dia de Pentecostes, quando pregava aquele poderoso sermão que levou 3.000 almas ao batismo? Também não. Mas na visão desse outro evangelho, o fato de ter natureza pecaminosa é pecado, e eu estou pecando involuntariamente. Mas essa não é a visão bíblica sobre a natureza humana. Então vamos voltar aqui agora. Então isso é uma introdução para a gente mais à frente falar algumas coisas sobre os 144.000. Lembra-se que nós lemos que não houve boca enganosa, eles não proferiam mentira, os 144.000. Olha o que Ellen White fala sobre essa questão. Todo exagero que intencional, toda a sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira que iluda, tudo isso é o quê? Falsidade. Este preceito proíbe todo esforço no sentido de prejudicar o quê? A reputação de nosso próximo, pela difamação ou suspeitas ruins, pela calúnia ou intrigas, mesmo a supressão intencional da verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é uma violação do nono? Não dirás falso testemunho. Então aqui o princípio da lei está sendo trazido a nós. E é interessante porque eu já conversei com algumas pessoas e a pessoa estava falando mal de um pregador que pregava algumas heresias. Só que Ellen White chega a dizer que mesmo que a pessoa pregue erros, eu não posso falar mal dela. Mesmo que ela tenha pregado algum erro, não que ela pregue erros, né? Mas ainda que ela tenha pregado algum erro, eu não posso falar mal desse pregador, porque ela fala que eu estou privando as pessoas que vão ouvi-lo, porque ele vai falar coisas boas, coisas corretas. Eu estou privando aquelas pessoas de receberem toda a influência da mensagem que elas poderiam receber. Porque agora ela olha para aquela pessoa com aquela
difamação em mente. Então, ela começa agora a olhar para o quê? Para o mensageiro, e não para a mensagem. Ou alguém que tenha, por exemplo, vamos pegar o exemplo dos mensageiros, Jones e Wesley. Eles cometeram alguns erros na sua vida? Sim. Só que algumas pessoas difamam esses homens, a ponto de algumas pessoas não quererem ler os seus sermões ou os seus livros. Então, hoje nós fazemos isso não só com pessoas que já morreram, mas com pessoas que estão entre nós. Então vejam que na boca dos 144 mil não haverá esse tipo de coisa. Falsidade na sua língua, mentira, engano. E isso daqui é um texto para a gente meditar em oração com o Senhor e falar: Senhor, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou exagerando intencionalmente alguma descrição de algo que eu faço? Será que mesmo o fato eu transmito de maneira que possa iludir e enganar alguém? E nós precisamos então estar atentos a isso. Vejam só o que mais. Não fale mal de pessoa o quê? Alguma. Não ouça mal de quê? De ninguém. Se não houver quem ouça, não haverá quem fale mal. Se alguém falar mal em sua presença, restrinja-o. Recuse ouvi-lo, embora suas maneiras possam ser o quê? Agradáveis e seus assentos suaves. Eu lembro de um dia que eu cheguei na igreja, eu e meu pai, meu amigo, não estava, só que nesse momento entrou somente eu e meu pai na igreja. Uma igreja grande, e um irmão chega para conversar conosco, só que justamente no sábado, esse irmão chega e começa a falar mal de uma pessoa, mas a falar mal mesmo, sem receio. E meu pai do lado, meu pai começando a entrar na fé adventista. E nessa época eu estava estudando sobre a questão da difamação. E aí esse texto aqui veio na minha mente, bem na hora que o irmão começou a falar mal. E aí eu pensei: Senhor, eu preciso restringir isso, eu não posso ouvir isso. Meu pai está aqui agora, vai ficar ouvindo isso. E aí eu peguei, olhei para o irmão e falei assim: irmão, olha, por favor, eu não quero ouvir nada sobre fulano. Aí ele pegou e falou assim: nada a ver. Aí olhou para o meu pai e continuou falando mal. Aí eu falei: meu irmão, acho que é melhor a gente não falar sobre ele. Aí ele pegou e continuou falando. Aí eu falei: meu irmão, desculpa, eu vou ter que me retirar. Aí eu saí. Quando eu saí, ele estava falando com meu pai, ele virou para mim e falou assim: esse é fanático. Falou para o meu pai: esse é fanático. E a gente precisa tentar com todo carinho. E o Espírito Santo, queridos, ele fala na nossa mente: olha, isso é difamação. Eu tenho pedido para Deus difamação, falar mal. O Espírito Santo vai falar quando a conversa vai estar indo para direções difíceis, que o Espírito Santo já está te falando para não continuar. E nós precisamos pedir isso para o Espírito Santo, para que ele nos fale de fato. Último texto nesse sentido. Resolvamos o quê? Nunca nos empenhar em maledicência e difamação. Recusemos-nos a servir a Satanás, implantando sementes de dúvidas. Recusemos. Pronto, então a outra descrição dos 144 mil está em Apocalipse 7. Então a primeira nós vimos em Apocalipse 14 e agora em Apocalipse 7. Então vamos à Bíblia em Apocalipse capítulo 7. O que nós temos antes do capítulo 7 de Apocalipse? Quando nós lemos o capítulo 6. Nós temos a partir do capítulo 5 a abertura dos selos, não é verdade? E no capítulo 6 nós temos a abertura do 6º selo, a partir do verso 12. E antes de João descrever Apocalipse 7, os 144 mil, é feita uma pergunta no final do capítulo 6. Vamos ler então o versículo 16 e 17. Diz assim, o versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: quem são esses? São os ímpios, os reis da terra, os grandes, os ricos, os pobres, todos que rejeitaram a última mensagem. E eles falam o quê? Caí sobre nós e escondei-nos no rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Verso 17. Porque é vindo o grande dia
da sua ira. E quem poderá o quê? Subsistir? Alguém tem uma tradução diferente? Esse é o sentido melhor para a nossa compreensão. A palavra subsistir aqui, ela significa exatamente isso. Mas vamos ver isso na Bíblia. Apocalipse 16, que nós lemos, Apocalipse 6, tem essa pergunta. E essa pergunta aparece em outros lugares da Bíblia. Então lembra-se, a gente tem falado isso, que na Bíblia, em Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Então a gente sempre acha o que está no Apocalipse em outros lugares da Bíblia. E a gente tem, por exemplo, Salmos 76, 7, sendo feita a mesma pergunta que é feita em Apocalipse 6, 17. Olha só, tu és temível, e quem subsistirá à tua vista, uma vez que tirares? É a mesma pergunta, sim ou não? É a mesma pergunta. Temos Salmos 133. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem o quê? Subsistirá? Agora o texto de Malaquias é interessante. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? E há outros lugares onde é feita a mesma pergunta. Agora, eu quero ler uma citação para a gente voltar para esse significado. O Conselho sobre Educação fala de uma obra magna. Que obra magna é essa? Importa ser consumada a grande e magna obra de quê? Produzir um povo de caráter semelhante ao de Cristo e que seja capaz de subsistir no dia do Senhor. Então, Ellen White fala de uma obra grande e magna. O que significa magna? Vocês já ouviram falar de carta magna ou de aula magna? Aula magna, geralmente, a primeira aula na universidade, onde chega uma pessoa muito requisitada, com títulos, e que vai dar aquela aula, né? E a palavra magna significa isso, grande, importante ou de grande relevância. Então, Deus está falando que essa obra é de grande relevância de quê? De produzir um povo que tenha um caráter semelhante ao de Cristo, que seja capaz de ficar o quê? De pé, de subsistir no dia do Senhor. Então, o que significa subsistir? A própria Bíblia responde. Caso você não tivesse uma tradução que dissesse, muitos escritores do Antigo Testamento, eles escreviam com base na poesia hebraica, que faz paralelo, que faz rima, não de som, mas de pensamentos. Então, muitas vezes a gente vê isso no Salmo. O salmista fala uma coisa aqui, e aí no final do verso ele repete a mesma coisa, mas com outras palavras. Mas é a mesma coisa. E assim são as chaves para compreender as profecias, pegando muitos textos que vão explicando as coisas dessa maneira. Há uma tradução que é da Bíblia Pastoral que já traduz assim, ó: pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Que é a tradução que alguns de vocês têm, talvez seja outra, mas traduz igual. Só que Jó 8:15, nesse pensamento da poesia hebraica, ele fala assim, ó: encostar-se-á a sua casa, mas ela não, o quê? Subsistirá. Apegar-se-á a ela, mas não ficará o quê? Onde está o paralelo aqui? Encostar-se à casa está em paralelo com apegar-se à casa. E a casa não subsistir está em paralelo com a casa não ficar em pé. Então, subsistir significa ficar em pé. Não subsistir significa cair. Exatamente. Não ficar de pé. Muito bem. Então, a Bíblia já explicou para nós. E aí, Jesus nos adverte. E Jesus ele fala assim, ó: vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais aptos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar o quê? Em pé diante do Filho do Homem. Então Jesus está falando, olha, vocês precisam escapar da glutonaria, da bebedeira, dos cuidados da vida, escapar de tudo isso para que vocês possam estar o quê? Em pé no dia do Filho do Homem. Jesus já falou, olha, estejam de pé. E a gente vai entender então o que é estar de pé e o que é cair. Quem é que não subsistirá? Então a gente vai responder na forma negativa essa pergunta. Quem que não vai subsistir? A Bíblia fala em Salmos 1:5. Por isso os ímpios não
subsistirão no juízo. Ou seja, os ímpios não ficarão o quê? De pé no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Provérbios diz: os ímpios serão o quê? Transtornados e não subsistirão. O que faz uma pessoa cair? O que a Bíblia diz? Oséias 14, 1. E aí vocês vão me responder a pergunta. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens... Então responda a pergunta. O que faz uma pessoa cair? O quê? O pecado. É o pecado que nos faz cair. Um outro texto em Ezequiel diz: portanto eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de quê? Tropeço. Então o que nos faz cair? As transgressões, a iniquidade. Tá certo? Até aqui está tudo bem? Vejam, por que João fez essa pergunta? Essa mesma pergunta em Apocalipse capítulo 6. Quem subsistirá no dia do Senhor? A resposta vai estar no capítulo 7. E o que nós temos no capítulo 7? Os 144. Então ele faz uma pergunta, mas ele tem a resposta. Ele tem a resposta. Quem então que pode nos manter de pé? O que diz Judas? Ora, aquele que é o quê? Poderoso. Lembram-se que Jó aprendeu essa lição? Jó aprendeu que Deus é todo poderoso, que ninguém pode frustrar os seus desígnios, os seus propósitos. Aquele que é poderoso para nos guardar de quê? Agora a gente pode ler isso daqui à luz do que a gente leu dos versos anteriores. Se você fosse trocar as palavras. Aquele Deus, ele é poderoso para nos guardar de quê? De quê? De pecar. Porque o que nos faz cair? O pecado. Então Deus é poderoso para nos guardar de quê? De pecar, de tropeçar, porque é o pecado que nos faz cair. Se Ele nos guarda de tropeçar, Ele nos guarda de pecar, para que nós não caiamos. E continua. E apresentar-nos em que condição? Irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. O que significa irrepreensível? Que não há nada que possa ser repreendido ali. Nada. Nenhuma mácula. Exato. Vejam só o que diz Romanos. Como que a gente fica de pé? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças. Mas, então o que nos fará ficar de pé? Segundo Gálatas, a fé que opera pelo amor e purifica a alma. Então, amados, pela fé nós vamos estar de pé nesse grande conflito entre o bem e o mal. E olha que interessante, há uma advertência. Então não te ensoberbeças. O que é ensoberbecer? É o orgulho, se engrandecer. Provérbios fala assim, que precedendo a ruína vem a soberba. E precedendo a exaltação vem a humildade. O que aconteceu com Satanás? Ele caiu. O que precedeu a queda de Satanás, então, segundo Provérbios? A soberba. Precedendo a queda, a ruína, vem a soberba. Então, Satanás caiu porque ele resistiu o convite de arrependimento e misericórdia que Deus fez. Ele permaneceu soberbo, orgulhoso. E por isso ele caiu. Ele pecou. E aqui fica a advertência. Se é difícil para nós aprendermos lições de humildade, é porque talvez tenhamos ido longe no orgulho. E olha que interessante.
Você já ficou alegre ou feliz quando você foi humilhado? Você já teve algumas experiências onde você foi humilhado? Que alguém te humilhou? Pois é. Jesus foi humilhado, mas mesmo assim Jesus esteve alegre. Por que Jesus se alegrou mesmo na humilhação? Porque ele via quantos seriam salvos pelo seu sacrifício. Quando ele estava erguido na cruz, ele viu que muitos aceitariam aquela provisão. E ele se alegrou em ver que muitos seriam salvos pela sua humilhação. E hoje nós podemos também ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo humilhados, ainda que sejamos humilhados, nós possamos nos regozijar. E Ellen White diz que a mais pura alegria jorra da mais profunda humilhação. Eu já tive experiências onde eu fui humilhado, mas a graça de Deus me ajudou a lidar com isso. Mas não é fácil. E o remanescente ele vai passar por uma humilhação grande. Como dizem por aí, um investimento muito grande, uma situação muito difícil. Nós vamos ver na palestra sobre o tempo de angústia. O que o remanescente será considerado, como eles serão tratados. Mas nós podemos nos alegrar com a obra que Cristo estará fazendo por meio de nós. E ver o resultado, onde muitos serão convidados, na verdade, nesse momento. Então, nós temos que ter a mesma alegria no coração diante da humilhação, porque nós estaremos mortos. Morto se sente humilhado? Morto sente dor? Não. Eu acho, tá? Eu acho que um dos motivos porque os mártires eles sentiam menos dor, não é que eles não sentiam. É porque havia uma alegria tão grande no coração de poder ser participante dos sofrimentos de Cristo, que isso compensava o sofrimento que era infligido sobre eles. Porque eles morriam cantando, eles morriam perdoando, eles morriam louvando a Deus. Porque havia algo mais forte dentro deles do que acontecia na carne deles. E é disso que nós precisamos. E Ellen White diz que aquele que é mártir, ele recebe uma graça adicional. Vocês já leram isso? Recebe uma graça adicional para morrer como mártir. Então, queridos, Deus ele fará uma obra grande, e aqueles que vão estar de pé são aqueles que estarão firmes na fé. Firmes na palavra de Deus. Olha o que diz o grande conflito, e esse é um dos textos que algumas pessoas temem. Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão o quê? Sem mediador, estar o quê? Em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão. Então, haverá um momento que precisaremos viver a presença de um Deus Santo sem intercessor. E passar por esse tempo como? De pé. O que significa passar por esse tempo de pé? À luz do que nós já lemos até aqui. Sim. Exatamente. Então, a Bíblia que está trazendo essa compreensão para nós. E aí eu quero voltar para Malaquias com vocês para nós lermos algo em Malaquias. Voltem agora para Malaquias. Diz assim Malaquias 3:2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o quê? O fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Verso 3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará quem? Os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Então a gente agora aqui vê uma ligação. Uma ligação do quê? Uma ligação entre o subsistir, o estar de pé, no tempo de angústia, durante o momento que Cristo também saiu do santuário, com a própria obra do quê? Do juízo investigativo. Vocês viram aqui o juízo investigativo? Vocês viram aqui no verso 3? No verso 3 fala que
Deus vai se assentar como fundidor e purificador de prata. E ele vai fazer o quê? Purificar os filhos de Levi e refinar como ouro e como prata. E então eles vão trazer ao Senhor uma oferta de justiça. Esse texto aqui está falando sobre o momento que Deus se assenta. É a mesma referência de Daniel 7,13. Assentou-se o juízo. Então Deus se assenta para quê? Para fazer essa obra de purificação do santuário. Só que você já percebeu que nesse verso a purificação do santuário é uma purificação também dos filhos de Deus na terra? Porque fala que Deus se assentou para purificar os filhos de Levi. Os filhos de Levi é a igreja, somos nós. E nós vamos ver isso então. Olha só o que diz esse texto, Testemunhos para a Igreja, volume 5. Todos precisam compreender melhor o quê? A obra da expiação, que está sendo efetuada aonde? No santuário do céu. Quando essa importante verdade for reconhecida e compreendida, os que a abraçaram trabalharão de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo que esteja o quê? Em pé no grande dia de Deus, e seus esforços serão bem sucedidos. Então, para a gente trabalhar nessa obra, de preparar um povo para estar em pé diante do dia de Deus, eu tenho que entender o quê? A expiação que acontece no santuário. Então, há necessidade de compreender isso. E o que está acontecendo lá no santuário agora? Primeiro, o que mancha o santuário? Os pecados. Os pecados de quem? Do ateu, o pecado de quem não crê em Deus. Olha o que diz Levíticos 16:16. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das imundícias de quem? Dos filhos de Israel e das suas transgressões, de todos os seus pecados. Então, o que mancha o santuário no céu são os pecados de quem? Da igreja, do povo de Deus. Somos nós que manchamos o santuário. E como que nós manchamos o santuário? Quando nós enviamos pecados para lá. E como que nós enviamos pecados para lá? Quando nós nos arrependemos, somos atraídos a Deus mais uma vez, e nós confessamos esses pecados. E aí esses pecados são registrados no santuário. E assim o santuário é manchado. Só que Cristo está fazendo uma obra de purificação do santuário. É uma obra de apagamento de pecados no santuário. Só que eu pergunto, se nós enviamos pecados para o santuário e assim o santuário fica manchado, como que Jesus vai purificar o santuário se nós continuarmos enviando pecados para o santuário? Então, para que o santuário seja purificado, os filhos de Deus na terra precisam ser purificados. Porque eles parem de enviar pecados para manchar o santuário. Aí agora a gente olha para Daniel 8,14 diferente. Quando eu descobri isso, eu me alegro em falar isso. O que diz Daniel 8,14? Vocês sabem de cor. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E quando a gente ouve isso, a gente pensa em quê? Primeira coisa que a gente pensa. Olha, 2.300 anos, tá? Dos dias de Daniel, passado 2.300 anos, o santuário terrestre existiria? Ele foi destruído quando? O templo de Jerusalém. No ano 70. Então, nos dias de Daniel passou, o santuário foi construído, só que aí no ano 70 ele é destruído. Então, no cumprimento da profecia, nós hoje não poderíamos nem pensar que o santuário que Daniel fala seria o santuário terrestre. Aí a gente pensa primeiro em quê? A gente sabe que existe um santuário onde? Por quê? Porque a Bíblia diz. Aí a gente vê Daniel 8,14 e a gente pensa, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. É uma profecia. Só que também é uma promessa. Então a gente olha assim agora para Daniel 8,14. É Deus falando para cada um de vocês. Deus falando para mim, olha, até 2.300 tardes e manhãs e a joia será purificada. Até 2.300 tardes e manhãs e a Andréia será purificada. É uma promessa. Deus está prometendo.
Jesus está prometendo, olha, eu vou começar a obra no santuário e eu vou te purificar. Para que ele possa terminar a obra no céu, lá no santuário do céu. É uma promessa, isso é glorioso. Ele está prometendo isso para nós. Ele vai fazer essa obra. O que eu preciso fazer? Permitir. E colocar onde ele diz. É como se fosse assim, Deus tem uma bênção para dar se você for para lá. E aí Deus fala, olha, a bênção está no meu caminho. Quando você chegar lá, vai ter uma bênção muito maior. Só que a gente quer a bênção, mas a gente toma outro caminho. A gente vai receber a bênção? A bênção está nesse caminho. É você andando por esse caminho. E a bênção cai sobre você. Deus fala para Abraão, vai para onde eu te mostrarei. Aí depois fala Deus para Abraão, vai para Canaã. Aí Abraão pega e vai para o Egito. Só que ele fica no Egito. Ele espera a bênção onde? Vai ter a bênção no Egito? Então, essa é a nossa parte. Essa é a nossa cooperação. Deus fala, é para lá. E quando ele fala, já está o poder para você ir. Você só não vai se não quiser. Aí quando você vai, Deus ele opera. Eu cooperei com o que ele disse. E ele operou. Então é isso que nós precisamos entender. Então veja, nós manchamos o santuário. E aí a Ellen White, ela coaduna essa ideia nesse texto aqui. Ó. Olha só, enquanto é o quê? Um processo. Enquanto o juízo investigativo prosseguir aonde? No céu. Enquanto os pecados dos crentes, o quê? Arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre quem? Entre o povo de Deus na terra. Esta obra é mais claramente apresentada em que lugar? Nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Por isso a importância de nós entendermos as 3 mensagens angélicas. Porque as 3 mensagens angélicas são a mensagem para purificar a igreja. A justiça de Cristo vai tornar a igreja o quê? Pura. O temer a Deus, o dar glória a Deus. O passar pela prova dando glória a Deus. Tem até uma música que fala isso, né? Tudo isso vai resultar em glória para Deus. Se nós entendermos essa obra especial de purificação que precisa ocorrer aqui entre nós. O grande conflito também diz, agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer o quê? Expiação por nós, devemos procurar tornar-nos o quê? Perfeitos em Cristo. E aí Ellen White diz assim, vamos o quê? Nos esforçar com todo o poder que Deus nos deu para estar entre quem? Entre os 144 mil. Então nós temos que nos esforçar com todo o poder e força que Deus nos deu para estar entre os 144 mil. E aí surge aquela pergunta que em todos os lugares que eu vou, eu ouço. Os 144 mil são simbólicos ou são literais? São literais ou são simbólicos? A gente sempre ouve essa pergunta, não é verdade? Eu quero trazer, talvez o Ivan vai falar mais sobre isso, mas eu quero trazer para vocês esse texto de um dos nossos pioneiros, que eu achei muito interessante. O que ele diz aqui? Ele vai até além na sua resposta. Olha só o que ele diz, prestem atenção. É um artigo de Elias Smith, né? Chamado Estudo dos 144 mil. Ele foi o pioneiro que escreveu o livro Daniel e Apocalipse, que Ellen White disse que seria a mão ajudadora de Deus. Esse livro deveria ser colocado na obra de comportagem, né, junto com o grande conflito desejável, enfim. O livro que ele escreveu, Daniel e Apocalipse. Mas aqui ele fala o seguinte sobre os 144 mil. Prestem atenção. O número 144 mil deve significar um número o quê? Definido. Composto de muitos indivíduos. Não pode representar um número maior, porém indefinido, pois no versículo 8 é introduzida uma outra companhia que essa sim é o quê? Indefinida nas suas proporções, e que por isso é referida como uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Ele continua. Se os 144 mil fossem
concebidos para representar tal número indefinido, então João teria dito no versículo 4, e havia uma grande multidão selada, que nenhum homem podia contar, de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas, em vez disso, diz ele, 144 mil, ou seja, 12 mil de cada tribo, em número, o que pode ser facilmente enumerado. E ele continua e diz assim, agora ele vai além, vejam só. Seria, de fato, muito o quê? Gratificante pensar que tantos mais estariam prontos para o aparecimento do Senhor. E não é reconfortante quando alguém fala, é simbólico. E aí a gente fica reconfortado, porque realmente são muitos que serão salvos, então eu tenho uma chance de estar ali, talvez mesmo sem me debruçar com todo o meu coração na palavra e na obra de Deus. Mas ele diz o seguinte, seria de fato muito gratificante pensar que tantos mais estariam prontos para o aparecimento do Senhor. Mas, olhando para o estado do mundo, e ele está dizendo isso em que ano? 1897. Vocês acham que o mundo hoje é pior do que 1897? Sim ou não? Eu acho que é. Hoje é muito pior. Então ele fala, mas olhando para o estado do mundo e identificando o rápido declínio religioso dos dias de hoje, e isso é uma realidade muito pior nos Estados Unidos hoje, a admiração é onde se poderá encontrar 144 mil pessoas prontas para o Senhor quando Ele aparecer. Percebe? Então, se o número fosse simbólico, vamos supor que o número é simbólico. À luz do que ele falou aqui, o número seria simbólico então para menos, não para mais. Quando a gente fala, é simbólico, a gente sempre pensa que é simbólico para mais. Mas pode ser simbólico para menos. Porque se é simbólico, ele só está representando algo, mas ele pode representar mais ou menos. E é isso que ele está expressando aqui, olha. A admiração é onde se poderia encontrar 144 mil pessoas prontas para o Senhor quando Ele aparecer. Mas por que, queridos, tão poucos fiéis? Por que tão poucos nos últimos dias? Nos dias de Noé, apenas Noé e sua família. Para entrar em Canaã, Josué, Caleb e as crianças. Em Gideão, 32 mil soldados de Gideão, depois ficam 23. Por fim, sobram quantos? 300. Ló e sua família saíram de Sodoma e Gomorra, e ainda sua mulher ficou para trás. Lá na Babilônia, apenas 3 hebreus ficaram de pé diante de um decreto. Jesus andava com uma multidão de discípulos após si. Quando Jesus prega um sermão forte, ficaram somente quantos? 12. Jesus ainda pergunta, vocês também querem ir? No movimento milerita ou adventista, de mais de 50 mil, quantos ficaram? 50. E de milhões de adventistas e bilhões de pessoas no planeta. Claro que outros serão salvos, serão mártires. Mas apenas um pouco número poderão dar realmente a mensagem que Deus tem para dar. Somente poucos. Poderia serem muitos? Poderia. Se o caminho estreito fosse alargado. Aí poderiam ser muitos. Olha só o que ele diz. Quão fácil seria o caminho para o céu se não houvesse nada de quê? De abnegação ou de cruz. Como os mundanos correriam para esse caminho, e os hipócritas, sem conta, o trilhariam. Graças a Deus pelo quê, queridos? Pela cruz, a abnegação, a ignomínia e a vergonha que nosso Salvador suportou por nós, não é de modo algum demasiado humilhante para aqueles que foram salvos pela aquisição de seu sangue. O céu será em verdade bastante fácil. Se não exigisse cruz e abnegação, muitos iriam ser salvos. Mas, graças a Deus pela cruz e a abnegação. Aí, a Bíblia mostra que realmente o caminho é estreito, que são poucos os fiéis. Veja só o que a Bíblia diz. Provérbios 31, 10. O que diz lá? Mulher virtuosa, quem? O que
que Salomão está querendo dizer? É fácil encontrar uma mulher virtuosa? É difícil. Quem vai achar uma mulher virtuosa? Bem-aventurado quem achar uma mulher virtuosa. Agora veja, isso não é só para a mulher. Provérbios 26 diz que o homem fidedigno, quem achará? Quem achará um homem fiel? Ou seja, é difícil de encontrar, são poucos. Salomão diz assim, um homem entre mil achei quem? Eu. Tem outras traduções que falam, um homem entre mil achei um. Né? Essa tradução foi parece um pouco até arrogante. Né? Um homem entre mil achei eu. Mas uma mulher entre todas essas não achei. Não achei. Ou seja, eu não achei nenhuma. Misericórdia, a mulher virtuosa parece que é mais difícil. É o que Salomão está falando, né? A Bíblia fala em Mateus, muitos são chamados, mas quantos são realmente escolhidos? Poucos. Romanos fala, nem todos os que são de Israel são o quê? Israelitas. Paulo ainda diz, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, somente quem será salvo? O remanescente. E Jesus perguntou, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? Fé na terra. Poucos estarão de pé pela fé, sustidos pela fé. Porque a fé não é sentimento, a fé não olha as circunstâncias. Então, poucos vão realmente andar pela fé nos últimos dias. Porque as circunstâncias darão provas contrárias daquilo que eles vinham pregando. Parece que o povo de Deus nos últimos dias perderam o favor de Deus. E que não haverá recompensa alguma para eles e que a sorte deles é a morte. Só que olha o que a Bíblia diz. Por que são poucos? Não é porque Deus quer que sejam poucos. O desejo de Deus é que quantos se salvassem? O que a Bíblia fala? Todos. Mas um motivo a gente já viu. É porque não querem a cruz, não querem a abnegação. Querem a vida fácil, querem moleza, querem facilidades, comodidades. O outro motivo é esse aqui. Poderiam ser mais? Poderiam ser todos? Poderiam, por quê? Porque Deus dá isso daqui para todos. Olha só o que Deus dá para todos. Voltei e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o quê? A carreira. Nem dos fortes o quê? A batalha. Nós somos fortes? Nós mesmos nós somos o quê? Fracos. Então, eu não precisaria ser forte para ganhar a batalha. Eu posso ganhar a batalha sendo fraco? Posso, se eu me apoderar da força de Cristo. Então, a batalha não é dos fortes, nem tampouco dos sábios o quê? O pão. Tem pessoas que não são sábias e têm muito dinheiro. E elas têm tudo. Nem tampouco dos prudentes o quê? As riquezas. Tem gente que herda um monte de riqueza e é rico. Agora olha como continua. Nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o quê? O tempo e a oportunidade ocorrem a quantos? A todos. Ou seja, nós fomos chamados, sim ou não? Agora a pergunta é, para eu ser um escolhido, um eleito, um selado, fazer parte dos 144 mil, eu preciso aprender a usar isso daqui. Eu preciso aprender a usar o tempo e as oportunidades que Deus nos deu. Então, queridos, se pergunte, como você tem usado o seu tempo? Tem sido para examinar as Escrituras, para estar em oração, comunhão com Deus, buscando, servindo, separar tempo para servir os outros. Então, Deus deu tempo e oportunidade para você, deu para todos, o Papa, o presidente, eu, você temos o mesmo tempo, todos iguais. Então, por isso que não haverá desculpas para nós não estarmos entre os 144 mil. Não haverá desculpas. Porque Deus repartiu igualmente e colocou você como mordomo do tempo. Permite Deus. Deu para mim, deu para você. A gente precisa orar assim, Espírito Santo, Senhor Deus, quando eu estiver perdendo tempo, fala na minha consciência. Fala, mas fala gritando. Porque eu não perco tempo com coisas vãs, com coisas inúteis, com coisas até que podem ser boas.
Separe tempo, planeje o seu dia de maneira que o seu tempo seja colocado para coisas específicas. Você precisa adquirir um conhecimento de usar uma ferramenta, separe um tempo, mas não passe daquele tempo. E se preocupe, coloque tempo para as coisas espirituais, para a aquisição de riquezas da palavra de Deus. E aí surge uma outra questão que o profeta Jeremias coloca. Se te fadigas correndo com o quê? Com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente? O que esse texto está dizendo para nós? Olha, se numa terra de paz, se na prosperidade, Brasil é terra de paz? Queridos, é terra de paz. Imagina quando chegar a enchente do Jordão, ou seja, se na prosperidade eu não consigo separar meu tempo para me dedicar ao Senhor, como que na enchente do Jordão, como que na adversidade eu irei fazer isso? Percebe? Então é isso que o Senhor está dizendo para nós. E aí, então nós vamos concluir com algumas citações que dizem o seguinte, olha só, o caminho é estreito. Ellen White diz, é uma solemne declaração que faça a igreja de que nenhum dentre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja estão o quê? Preparados para finalizar a sua história terrestre. Ela diz também, não há um jovem entre 20 que experimentou em sua vida aquela separação do quê? Do mundo que o Senhor exige. Nenhum entre 20 daqueles que têm boa reputação. Você percebe que aqui o crivo ele se estreita um pouquinho mais? Está falando daqueles que têm o quê? Boa reputação. Porque tem adventista que tem má reputação, que faz coisas erradas, que é desonesto, que dá calote e tudo mais. Tem. Ela está falando que é entre os que têm boa reputação, como adventista do sétimo dia. Mas ele está vivendo como? De acordo com, não está vivendo com os acordos, os abnegados princípios da palavra de Deus. E mais 3 que dizem, é porém um fato penoso, que não há uma garota em... Agora aumentou. Não é 1 em 20, é 1 em 100. Uma garota em 100. Por isso que talvez seja difícil encontrar uma garota o quê? Uma mulher o quê? Virtuosa, porque não há uma em 100 que tenha a mente o quê? Pura. E não há um menino em 100 cuja moralidade seja nenhum dentre 100 no nosso meio está fazendo muito mais do que empenhar-se em atividades o quê? Comuns, seculares. Não estamos nem meio despertos em relação ao valor das pessoas pelas quais ou seja, há adventistas que são bons nas coisas do mundo, ganham dinheiro no mundo, estão empenhados em coisas terrenas, seculares, mas não estão preocupados com as almas, não estão preocupados com as pessoas. E aqui fica uma advertência para nós. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para saber o que fazer com os nossos recursos antes que venha o decreto. Se você tem bens, dinheiro guardado, peça sabedoria a Deus, porque esse dinheiro, antes que o decreto dominical venha, ele precisa ser empregado na pregação do Evangelho, na salvação de almas. Nós vamos colocar o nosso dinheiro onde estiver o nosso coração. Se o nosso coração estiver nas pessoas, o nosso dinheiro irá para que a obra seja levada avante e as pessoas possam conhecer o Evangelho. Bem, nós vamos então terminar com isso. Nós vamos ter que continuar esse tema, pegar um pouquinho da outra palestra para terminar, porque é a parte depois mais importante é essa. Então, questão de ser perfeito, é onde nós vamos entrar. É um mandamento bíblico. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, se é um mandamento, eu tenho que saber como. Porque é um mandamento. E aí Lucas, quando ele reproduz as mesmas palavras, né? O mesmo sermão da montanha, ele pega e fala assim, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então a gente já vê que a perfeição não é uma perfeição na carne, uma perfeição da carne, mas é uma perfeição do quê? De caráter, porque misericórdia é um atributo do caráter de Deus. Percebe? Então nós vamos depois dar continuidade nesse ponto que é muito importante, falando agora sobre a perfeição dos 144 mil. O que eles vão alcançar?
Então a gente vai dar continuidade depois. Em nome de Jesus, então, nós possamos estar entre os poucos fiéis. Entre os poucos fiéis. Precisamos orar, como disse, e trabalhar com todas as nossas forças, para que estejamos entre os 144